Começando mais um Futebol Raiz aqui na Band News FM e nós vamos conversar hoje com o Paulo Giamelli, ex-jogador, né? Passou pelo São Paulo, Corinthians, Zaragoza, pelo futebol do Japão e que exerce múltiplas funções dentro do futebol e nós vamos falar de duas principais, que é o trabalho de coaching de atletas, de orientação de atletas e também ele é representante do Olympique de Marseille aqui no Brasil, vai falar um pouco sobre a carreira também dentro aqui do Futebol Raiz, mas explicar um pouco essas atividades dentro do futebol. Giamelli, é um prazer tê-lo aqui no Futebol Raiz. Bom, o prazer é meu estar aqui, né, cara? Ainda mais um tema, né? O tema do teu programa é sensacional, né, cara? Eu acho que o Futebol Raiz é o que a gente gosta de falar, né? O que a gente gosta de relembrar e é muito bom, né, falar sobre isso e pelas profissões todas, né, que as pessoas muitas vezes, né, o torcedor, né, muitas vezes pensa que um time de futebol é o técnico e os jogadores só, né? Bom, você é jogador de futebol, já foi gerente, treinador, comentarista, palestrante, coaching de atletas, scout do Olympique de Marseille. Qual dessas funções tem te tirado mais, exigido mais do seu tempo? O que você tem feito mais, Giamelli? Bom, primeiro do Olympique, né? O Olympique, eu sou scout do Olympique de Marseille aqui na América do Sul, né? É América Central também, e agora até na MLS também. Então, são muitos jogos que eu vejo por semana, né? Eu vejo o jogo desde sub-15, sub-17 e até final da Libertadores, né? Campeonato chileno, campeonato boliviano, campeonato panamenho, enfim, a gente faz um mapeamento dos jogadores, né, para o Olympique. Praticamente eu vejo 1 ou 2 jogos todos os dias e mando o relatório, né? Então, e claro, né? Cada jogo, 90 minutos, é muito tempo. Então, além de todas essas funções que você falou, eu tô dando aula nos cursos da Comebol para treinadores, nos cursos da CBF Academy também. Tá vendo aí atrás também o Mob Dix, é um projeto que a gente tem lá em Santos, do basquete do Santos também. Então, são muitas funções que eu faço, mas hoje, realmente, para responder a sua pergunta, o que eu dedico mais do meu tempo é a fazer os scouts, né, e os relatórios lá para o Olympique de Marseille. Explica para quem não conhece o trabalho de scout. O que é esse trabalho? O que você tem que fazer? O que o Olympique quer de você? Bom, cada clube tem uma política, né, de scout, né? O scout, praticamente, para as pessoas entenderem, já que a gente está falando de futebol raiz, é o olheiro, né? É o antigo olheiro, né? Aquele cara que está de olho no mercado e dando informação para o clube. Só que essa ideia do olheiro, que é aquele cara que vai com um caderninho no campinho de várzea e vê um jogador e anota e leva para o clube, já passou, faz tempo, né? Hoje a gente tem um sistema, só nós, lá no Olympique, nós somos em 5 scouts, né? Eu sou encarregado da América do Sul, né, das Américas, vamos dizer, e daí tem um que é encarregado da África, tem um encarregado do leste europeu, tem um encarregado de todas as categorias de base do mundo inteiro, um da França, tem um que faz a parte da Grã-Bretanha, outro faz Itália, Portugal, Espanha, enfim, cada pedacinho do mundo aí é dividido, e a gente faz relatórios, né, que nem no meu caso, eu tenho que identificar e passar para o meu chefe lá no Olympique, possíveis jogadores que têm 14, 15, 16, 17 anos, que podem ser uma revelação. A gente tem monitorado os contratos do jogador que acaba contrato, que pode sair livre, jogador que está num time que não está contente e que pode interessar para o Olympique. Então, para você ter uma ideia, né, as últimas 2 negociações que saíram do meu mercado aqui foi o Benedetto, né, que era um jogador do centroavante do Boca Juniors. Isso foi em 2019, né? Então, eu fiz um acompanhamento todo. Eu fiquei na Argentina praticamente 20 dias. E, claro, usando meus contatos, muito jogador que a gente foi companheiro junto, que hoje treina é treinador, né, no Boca ou algum time da Argentina. Então, eu ia para lá, tirava informação, porque não é só a informação do jogador dentro do campo, né? A gente faz todo um lado, que esse meu lado coaching também, de entender o jogador, se ele dá certo na Europa, se ele não dá, se ele tem a mentalidade de um jogador que encara um desafio, tudo. Então, no caso do Benedetto, eu fiquei lá e eu cheguei, no final das contas, cara, eu sabia até o nome do cachorro do Benedetto, e como ele passeava e tudo, porque foi uma operação de 18 milhões de euros, né? E o Olympique não podia errar, né?
Então o Benedetto deu certo, foi artilheiro lá. E a última, né, do ano passado foi o Luiz Henrique, né, o jogador que surgiu com muita força no Botafogo, um jogador jovem, 18 anos. Então eu fiz vários relatórios, fui ver jogo do Botafogo, fui ver treino do Botafogo, falei com as pessoas que trabalharam com ele, né, para tirar essa informação, porque o que o Olympique busca, né, com o meu trabalho aqui, é esse algo mais, né, essa informação a mais, de você ter as pessoas que convivem com ele no vestiário, porque dentro de campo a análise é fácil, você pega os jogos, todo mundo pode assistir os jogos e ver o jogador jogando, as características, se ele joga do lado direito, joga do lado esquerdo, se ele é rápido, se ele é alto, se ele é baixo, ele vai bem de cabeça, ele é ativo, não é ativo, mas esse plus, né, esse algo mais aí de fora do campo, é o que a gente faz. E o Luiz Henrique foi para lá, jogando agora, está com mais espaço agora no time com o Sampaoli, né, que é o nosso treinador. O Sampaoli foi contratado agora faz 2 meses. Então, essa é a função do scout. Você faz esse trabalho sozinho? Porque imagino eu que, por exemplo, para observar os jogos, te tira um tempo absurdo, digamos assim, né? Assistir futebol o tempo inteiro e tal, exige que você deixe de fazer outras coisas importantes, acredito eu, na administração de uma empresa ou no seu dia a dia. Então, você conta com uma equipe para auxiliá-lo, para captação de números, para análise de números? Como é que funciona? Ou é você sozinho? Não, eu conto com um cara que é muito importante, chama computador. Esse cara te dá os dados. A gente tem, lógico, né? A gente tem várias ferramentas, né, aqui, de análise, de estudo de jogos, de comportamento de jogador. A gente tem ferramentas. É incrível, eu falo do computador, a gente tem um Big Data hoje impressionante, inteligência artificial, e que ajuda muito. Eu sou favorável a essa modernidade. Tem gente que acha que, voltando, né, ao programa Futebol Raiz, o cara tem que ser o olho, não tem que dar bola à estatística, o olho do scout vale mais do que a informação. Eu sou o contrário, eu acho que são complementares, cara. Eu acho que vale muito as informações que você tem, o olho do scout, os contatos, o network conta muito também, né? Eu acho que aí é a diferença, mas eu faço sozinho, cara, eu faço sozinho. Agora com a pandemia, né, nesses últimos, sei lá, 14 meses que eu não pude viajar, eu passo, quando num ano normal, né, eu passo viajando, sei lá, 3 ou 4 meses do meu ano, eu passo viajando e indo ver jogos em loco. Então eu vou para o Chile e fico 15 dias no Chile, mas lá no Chile eu vejo 10 jogos. Daí depois eu vou para a Argentina e fico mais 15 dias na Argentina e vejo 20 jogos em loco, né? E esse ano mudou, né? Com a pandemia foi uma facilidade, porque agora eu consigo ver mais jogos, né? Porque eu ponho lá o meu caderninho, minhas anotações, faço uma pipoca e fico o dia inteiro vendo, se eu quiser, né? Vendo o jogo lá. E só que você não tem, né, a visão. Eu acho que perde muito, porque você, quando está no estádio, você vê outras coisas que você não vê no vídeo, não vê na televisão. Então perde muito. E o que eu acho que perde mais ainda é o antes e o pós-jogo, né? Que nem eu vou, no caso do Benedetto, eu fui para a Argentina, eu vi os jogos do Boca. Só que antes do jogo do Boca, eu tinha lá o Kili Gonzalez, que jogou comigo no Zaragoza, que hoje é treinador lá. Eu almoçava com ele e a gente conversava sobre futebol, ele me falava do Benedetto, e depois eu ia ver o jogo, né? E depois do jogo eu tinha um outro jogador, sei lá, o Toro Acunha, que jogou comigo, que trabalhou no Boca, que estava ali, e a gente ia tomar um café. Então, esse network, né, essa hora de papo com a pandemia, a gente não tem, né? Isso perde muito, eu acho que perde muito no trabalho do scout. Mas para esse trabalho de assistir os jogos no estádio, faz alguma diferença para o seu trabalho, para o trabalho de visualizar o jogador ou traçar o perfil daquele jogador? É diferente observar no campo ou na televisão? Muito diferente, perde muito. Na minha opinião, perde muito, cara. No campo, você pode, sei lá, a bola tá no ataque, você pode ficar olhando pro goleiro. Não tem problema. Você vê a atitude. Eu quero fazer um relatório mais específico do centroavante do time. Eu consigo olhar para ele quando a bola está na defesa do time dele. O que ele faz? Se ele põe a mão na cintura, se ele ajuda na marcação, se ele está olhando para a lua e não está nem aí. Você consegue ter essa identificação melhor, né? Você consegue até ver como que o cara aquece, como que o cara é com os companheiros, como que é a atitude dele com o árbitro. Porque é o que eu te falei, a gente não fica só vendo, né? No meu trabalho, eu assisto um jogo diferente de como se eu fosse assistir um jogo como torcedor.
Eu vejo um jogo, tem jogo que eu vou assistir, acaba o jogo, eu não sei nem quanto foi o resultado, cara. Eu nem sei quanto foi o resultado, mas eu tenho um panorama de um jogador que eu fui assistir, que eu fui ver ali, dos 90 minutos daquele cara. Eu sei até quantas vezes ele pôs a mão na cintura, quantas vezes ele ficou impedido, quantas vezes ele coçou a cabeça, porque eu fui ver, não o jogo, eu fui ver aquele jogador. E pela televisão, cara, você vê aquele quadradinho que tá a bola, né? Você não consegue ver tudo. É parecido com o nosso trabalho como repórter de campo também. Que quando você está no campo é outra, e às vezes você não assiste um jogo como torcedor, né? Você tem que pensar nas informações que você vai passar, então acredito que seja, para a gente também é bem mais complicado fazer, quer dizer, tem os pontos bons, né, de fazer a transmissão pela televisão, porque às vezes você tem o detalhe do lance e atrás do gol ali você não tem, mas é muito melhor quando você está no estádio, até para o narrador também é muito melhor, né? Quando tem torcida, A gente... né? Agora sem torcida também perde um pouco. Perde bastante, né? A gente que já fez trabalhos juntos aí como comentarista, como repórter e tal. Você como repórter dentro do campo, você consegue sentir até, ó, tá chovendo. Ou a torcida tá xingando determinado jogador, que quando pega na bola o pessoal vai a esse cara. Eu não sei, são exemplos que só quem tá ali dentro do campo sabe, né? E consegue captar isso daí. Mas tem outro lado também que você falou, né? Que nem eu tô vendo um jogo aqui, eu vejo 3 vezes o mesmo lance. Eu consigo ver, né? Mas é complicado. Esse negócio da pandemia atrapalhou muito o trabalho mais minucioso, né, das pessoas. Tem também o lado econômico, né? Porque gasta menos, né? O clube também gasta menos. Você não tem viagem, você não tem alimentação, você não tem diária. Que nem no meu caso, quando eu ia nos jogos, se eu tinha um contato, sei lá, no Paraguai, e o cara me arrumava o ingresso, eu ligava para um amigo meu que trabalhava no clube e falava, pô, eu vou assim, não, vem aqui, vai ter um camarote, você vem, não precisa comprar ingresso. Mas tinha muitos jogos, cara, que eu ia assistir, eu comprava ingresso como torcedor e ficava na arquibancada. E tem o gasto também das viagens, desses ingressos e tudo mais, que, claro, o clube economiza, né? Se você for ver na ponta... O pessoal do financeiro gosta disso, mas o pessoal técnico não gosta muito, não. Bom, falamos sobre o trabalho de scout que você faz, né, de análise de jogadores e todo esse trabalho que é tão importante quanto, né, de networking, de conversa, de tentar buscar informações, de garimpar essas informações sobre o atleta que é alvo do clube. E eu queria falar um pouco agora sobre o trabalho de coaching de atletas, porque tem gente que acha que o trabalho de coaching, de orientação, para buscar um termo em português, pode ser um trabalho de psicólogo ou, enfim, um trabalho de alguém que busca ajudar aquele jogador a dar direcionamento para a carreira. É tudo isso, mas é um pouco mais, não é, Jamel? Então explica para a gente como é que funciona esse trabalho de coaching. Cover, é tudo isso, um pouco mais e um pouco menos também, né? Porque eu não sou psicólogo, né? Eu tenho um trabalho interligado, né? E completa o outro, com psicólogos esportivos, cara. Eu não sou formado em psicologia e não tenho essa capacidade de fazer um trabalho de psicólogo, enfim, de tudo que um psicólogo pode fazer, até receitar remédios, enfim, entrar nessa parte clínica, eu não sou. Então, eu tenho parceiros psicólogos do esporte, né, que a gente faz um trabalho em conjunto, mas o coaching, primeiro que ele é uma profissão nova, né, uma profissão tem pouco tempo, tanto é que ela nem é regulamentada, não tem uma regulamentação de coach. E como todas as profissões, né, cara, ela tem os prós e os contras, né? Tem os bons e os maus profissionais, né? Como um jornalista, tem muitas pessoas que trabalham no jornalismo que não são formadas em jornalismo e nem por isso são maus profissionais. E tem muitas que são formadas em jornalismo e são maus profissionais. Isso depende de cada um do profissional. Isso passa na medicina, passa no direito, passa na engenharia. Eu acho que as pessoas confundem muito o que é o coach, né? Não tem uma visão do que é o coach, que o cara vai... Tem muita gente que pergunta, pô, mas Jameli, se eu pensar positivo, eu abraçar a árvore e ver um unicórnio cor-de-rosa, minha vida vai melhorar. Não é isso, né, cara? Claro. Não é uma coisa mais clara, tem toda uma ciência por trás disso, tem todo um estudo, né? E eu vejo que o trabalho do coaching, principalmente no coaching esportivo, eu só faço coaching esportivo. Né? Se alguma pessoa me pergunta para fazer um coach financeiro, um coach de vida, um coach de carreira, um coach para emagrecer e tal, eu não sou especialista nisso. Então, eu indico outros profissionais que são especialistas. Mas o coaching esportivo, o que é? Ele é
uma ferramenta que tem, que o atleta, né? Eu só faço também com atletas de alto rendimento, eu não faço com equipes, porque para você fazer como equipe, você tem que estar no dia a dia, você tem que ser mais um membro da comissão, né? Eu vejo o coaching esportivo, o que era mais ou menos o analista de desempenho 10, 15 anos atrás, que é uma profissão nova, que eu acho que é o próximo membro da comissão técnica dos times, dos grandes times, é o coach, mas aquele coach que está ali, né? Que está no dia a dia, que nem é o preparador físico, que nem é o preparador de goleiro, vai ter um coach que vai estar junto com o time. Então, eu faço coaching com atletas, né? De alto rendimento, Não alguns só futebol, atletas, né? de base também. E não só futebol. Oi? Não só futebol. Não, eu tenho, a maioria é de esporte individual, né? Golfe, natação, maratona, MMA, com treinadores de futebol, né? Eu estava falando para você, os cursos que eu dou na CBF e na Comebol são cursos de mentoring e de coaching. Que eu tenho um MBA, né, na Faculdade Getúlio Vargas, de coaching e de mentoring, que foca nessa parte também, né? Então, é muita coisa o coaching, né? Mas para resumir, assim, uma pessoa que está junto com o atleta, né? Que não é o empresário, que não é o pai, não é a mulher, não é o treinador, é um cara que vê uma visão, que tem uma visão de fora, e que principalmente é aquele negócio de você ver o momento daquele atleta, como ele está, o cenário, e aonde ele quer chegar, né? E você tem esse caminho, então é chegar do ponto A no ponto B, e essa trajetória que ele tem para fazer, contando com as ferramentas que ele tem, contando com os recursos que ele tem, o momento que ele está. É diferente você fazer coaching com um atleta de futebol que tem 18 anos do que fazer com um atleta de futebol que tem 32 e está parando a carreira. São momentos diferentes. Então, é muito individualizado, é um trabalho muito legal. Os frutos, Covre, sem sacanagem, cara, aparecem, é incrível a velocidade que aparece. E eu até falo para todo mundo, falei, se eu, quando tinha 20 anos, comecei a minha carreira, né, de futebol, né? Se eu tivesse tido um coach, com certeza a minha carreira teria sido diferente. Teria sido muito mais estruturada, eu teria tido melhores contratos, eu teria tido mais visibilidade, eu teria tido mais rendimento, tanto dentro como fora de campo, eu teria muito mais discernimento para tomar as atitudes que eu tomei, porque eu ia saber o que eu ia fazer. Então, eu acho que o coaching, não só para os atletas, né, mas que para todas as pessoas, é uma ferramenta muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado, né, para não confundir com o psicólogo, com o terapeuta, com o psicanalista, e também não é um cara que vai fazer milagre, né? O que eu falei lá, não adianta você falar assim, ó, vai sair abraçando árvore e pensar positivo que as coisas vão resolver na sua vida. Claro. Mas assim, é um trabalho que exige muita responsabilidade por parte do profissional, acredito eu, porque você está lidando com a carreira e com a vida de uma pessoa. E acredito eu, queria que você falasse sobre a rotina do coaching. Como é que funciona esse processo? A primeira vez, você senta com o atleta, você procura saber o que ele deseja para a carreira, ou quais são os problemas que ele está enfrentando, como solucioná-los. E eu digo a parte da responsabilidade, porque a partir da sua orientação, esse atleta vai tomar decisões para a vida, né? Então, não pode ser qualquer coisa, né? Ou um achismo. É difícil para você também, não é? É difícil. Um dos segredos do coaching é você não dar a orientação, né? Você falou de orientar. Sim. Não, a gente faz perguntas, né? Daí você vai me perguntar, você vai ter uma... E outra coisa, não é só problemas, né? A gente pensa quando... Eu tinha essa visão, quando eu era jogador, e daí vinha o meu diretor ou o meu treinador e falava assim, você passa lá no psicólogo. Daí eu já pensava assim, cara, o que eu estou fazendo errado? Os caras acham que eu estou com a minha cabeça ruim, ou não sei o quê. É que nem quando eu falo assim, vai passar na nutricionista. Daí eu já ia me pesar, eu falei, será que eu estou acima do peso? Está acontecendo alguma coisa, né? Claro. O coaching não é assim, né? O coaching, o coaching nunca dá a solução para você. Eu vou falar para você, Couve, o que você quer? Daqui um ano você quer o quê? Eu quero isso. Eu vou falar assim, então tá bom. Como você vai conseguir? O que você tem na sua mão? O que você está fazendo hoje que você tem que continuar fazendo para chegar lá? O que você está fazendo hoje que você tem que parar de fazer para chegar nesse objetivo? O que você não faz, você tem que começar a fazer para chegar no teu objetivo lá na frente? Então, as perguntas são feitas. Quem toma as decisões é sempre
que nem na linguagem do coach, é o coachee, né? Tem o coach, que é quem dá o processo, né? Quem é o mentor, vamos dizer, e tem o coachee, quem é quem que recebe. Então, eu nunca chego para um atleta e falo assim, ó, eu fiz isso e deu certo, faz igual. Não, porque a minha realidade é uma, o meu perfil é outro, os meus valores são outros, o que eu acho que é verdade, às vezes para ele não é verdade. Então, ele tem a realidade dele. Então, a função do coach é provocar, né, respostas na outra pessoa. Né? E ele tem que achar a solução para ele. Porque talvez a solução para ele não é a que sirva para mim e nem sirva para você. Porque a gente é diferente. Você nasceu num lugar, você cresceu em outro, você tem uma realidade outra, você tem uma religião diferente da minha, você mora num país diferente do meu, sei lá, são coisas diferentes. A grande sacada do coach é essa, de você mexer na cabeça da pessoa, né? Fazer com que ela tenha pensamentos que sejam bons para ela. E isso é um desafio, né? Isso é um grande desafio para quem está do lado de cá. Mas uma dúvida, por exemplo, você trabalha com um atleta do golfe, mas você não joga golfe. Não sei se joga, mas se joga, não joga profissionalmente, acredito eu. Não jogo nada. Um exemplo do tênis. Acho que chega um momento em que passa por características próprias daquele esporte. Então, como é que você faz para adaptar a sua realidade dentro do futebol para algo que esse atleta do tênis queira para tentar chegar entre os 100 melhores do mundo, por exemplo? Existe uma certa limitação quando você lida com uma modalidade em específico que não é da sua expertise? Sim. É claro, no futebol é diferente. Mas que nem um atleta, eu tinha um atleta no golfe, né? Agora a gente nem está fazendo mais, mas ele era sempre o terceiro, quarto do ranking, né? E daí ele me procurou, ele falou, pô, Jamel, eu sou melhor que os outros, cara. Eu sou melhor do que o primeiro, do que o segundo, do que o terceiro, só que eu fico sempre em quarto, eu fico em quinto, eu não consigo ganhar o campeonato, eu não consigo acertar. O que a gente fez? A gente começou a fazer as sessões de coaching. Você me perguntou como que é, né, o coaching. Normalmente é uma vez por semana, né, umas 2 horas por semana, e eu e o atleta, sozinhos, numa sala, o que faz ali, fica ali, né, não sai dali, claro. Só se ele quiser. E normalmente a gente faz blocos, né, ou de 10 sessões, ou que nem no golfe, nesse caso aí, de campeonatos. O cara se prepara, ele tem um campeonato, a gente está em abril, ele tem um campeonato em setembro. Então a gente faz uma preparação para ele disputar esse campeonato em setembro, o cara vai correr uma maratona em dezembro, a gente faz isso daí. Então tem o objetivo, de onde começa, onde para. E nesse caso do golfe específico, o que eu fiz? A gente fez algumas sessões com o técnico dele. Porque é o que você falou, eu não faço a parte técnica do jogador, eu não vou mexer no swing do jogador de tênis, ou da estratégia de jogo que ele tem nos 18 buracos que ele vai jogar. Não, ele tem um treinador que faz isso, eu complemento o trabalho. Então, muitas vezes, o treinador, é importante a gente fazer a sessão de coaching nos 3. Né? E deu muito certo, cara. O cara hoje é o primeiro, ele perdeu. Né? Era um bloqueio que ele tinha, e que quando chegava na hora de decidir, na hora ele tinha esse bloqueio, cara, e a gente conseguiu através dele porque o coaching também é muito autoconhecimento, cara, é você se conhecer, você saber as suas limitações, aonde você tem que melhorar, aonde você tem que piorar, que nem o coaching do golfe foi incrível, uma coisa assim, ele falou assim, quando a bolinha cai na areia, né, no buraco da areia, eu não consigo bater bem saindo da areia. E por mais que eu treine, cara, eu não consigo evoluir, né? Bater quando a bolinha tá na areia. Eu falei, então faz o seguinte, cara, não joga a bolinha na areia. Treina a sua outra atacada. É como aquela pra bolinha não cair na areia, cara. É aquela piada do doutor, toda vez que eu aperto aqui, dói, então não aperta, pô. Então, e daí a gente chegou conversando com o treinador dele, cara. Vamos supor que num jogo ele batia, 18 buracos, ele caía 5 vezes na areia. Sim. E quando ele caía na areia, era um problema, porque daí ele fazia acima do par, ele perdia tudo que ele tinha feito antes. A gente começou a treinar ele não cair na areia, então durante o jogo, em vez de ele cair 5, ele caía 1. O jogo dele melhorou muito. Cara. Então é aquele negócio do jogador de futebol, né? Que nem eu era assim. Né? O cara fala assim, pô, Jamel, tua perna esquerda não é boa. Você não vai fazer nunca um gol de esquerda de fora da área. Eu falei, não vou mesmo. Sabe o que eu vou treinar? Cortar da esquerda para a direita, porque com a direita eu vou fazer 8 gols de fora da área. Eu não vou buscar
esse lance de eu chutar com a perna esquerda, porque eu vou errar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar uma saída para eu fazer. Pô, isso demorou, cara, até ele entender. Porque ele pensava que ele tinha que treinar muito. O cara ficava lá 5 horas treinando e não dava certo, ficava frustrado. Pô, a gente resolveu um problema de outro jeito, porque ele... uma pergunta que eu fiz para ele, pô, para você melhorar e não cair na areia, o que você tem que fazer? Ah, não, eu preciso melhorar minha primeira batida, né, que é com o taco no seu cal e tal, eu tenho que mandar não sei quantas jardas e tal. Eu falei, então, pô, melhora isso, em vez de melhorar o outro. Ele ficou com uma cara de banana, me olhando e falou assim, pô, tava na minha cara, isso aí eu não sabia. Pô, eu vou tentar. E deu muito certo. Isso é só um exemplo, né, do coaching, claro, né? Não, e a gente vê como a parte mental para um atleta é mais do que 50%, né? Enfim. Como a Não, cabeça faz diferença. eu vejo hoje, né, cara, a gente tem, você tem os vídeos, você tem a medicina, então a parte física, né, a parte tática, a parte técnica de todos os esportes, cara. O cara, que nem no golfe, a gente tem lá, o cara tinha uma câmera que filmava ele milímetro por milímetro do que ele se mexia, segundo por segundo, meio segundo por segundo, o swing, ele tinha tudo, analisava. Só que se a cabeça não tá boa, né, cara, não tem jeito. É que nem o futebol, cara. O futebol, pô, o cara toma suplemento, o cara treina, tem fisiologista, tem nutricionista, tem preparador físico, tem o treinador, e daí ele vê o jogo 50 vezes, ele sabe com quem que ele vai jogar, quem vai marcar ele, como joga o time, se o time joga na altitude, joga no nível do mar, se o time é ofensivo, não é. Pô, tudo isso é mapeado, cara. Né? A parte técnica, tática e física é muito, e tem profissionais excelentes fazendo isso no futebol, no basquete, no vôlei, em qualquer um. Só que, cara, no final das contas, o atleta é um ser humano. Né? Se ele não está com a cabeça preparado que ele esteja nessas outras áreas, ele não vai render. Perfeito. Parte mental é tudo, basicamente, né? Porque a cabeça comanda o corpo. Então, se você não está com a cabeça boa, o corpo também não vai responder da mesma maneira. Você falou muito sobre a sua carreira, que teria sido diferente se você tivesse alguém para fazer esse trabalho, né, de coaching. Você consegue visualizar hoje, em algum momento da sua carreira, nesse ponto aqui, se eu tivesse tido a orientação de um coach, eu poderia ter tomado outro rumo, se você pudesse revelar, claro, às vezes é uma coisa pessoal, que você visualiza, olha, aqui teria sido importante a presença de um profissional como esse. Sim, eu acho que nem eu tive que tomar decisões importantes na minha carreira, né? Em 96 eu tive uma proposta para jogar no futebol japonês. Eu era o capitão do Santos, né? Com 22 anos, 22 anos eu era capitão do Santos, um jogador de seleção brasileira, e eu sabia que se eu tomasse uma decisão de jogar no Japão e depois jogar na Europa, a minha chance de jogar uma Copa do Mundo ou uma chance de jogar um campeonato, ou jogar mais na seleção, ia ficar muito menor, né? E se eu continuasse no Santos, eu poderia continuar e talvez ter jogado a Copa de 98, sei lá. Era uma decisão que tinha que tomar. Só que eu sentei a minha esposa, e falei, cara, é isso, o que a gente faz? Com a quantidade de informação de um cara de 22 anos, né, com a experiência de um cara de 22 anos, recém-casado, com filho pequeno, e se eu tivesse um coach nesse momento, eu não falo que eu tomaria decisão diferente, não é nada disso, mas eu teria muito mais embasamento para decidir, né, falar, eu posso fazer isso, os benefícios são esses, os riscos são esses, as vantagens são essas, e não, eu decidi ali, junto com a minha mulher, falar, vamos embora, vamos para o Japão. Cara, ali se eu tivesse um coaching, ele poderia me ajudar. E algumas situações também dentro de campo, né, que eu tinha dúvida de em alguns momentos falar com o treinador ou não falar, né? Pô, o treinador me coloca para jogar pelo lado esquerdo, cara, e eu não gosto de jogar pelo lado esquerdo, mas eu vou jogar porque é o treinador e eu tenho que fazer minha função e meu rendimento caía e eu não rendia, daí eu ficava frustrado porque eu falava, pô, se ele me colocasse para jogar do lado direito, vamos dizer, eu jogaria melhor ou numa outra função, só que eu não falava com o técnico, porque eu achava que eu era um funcionário, eu tinha que ficar quieto, e se eu falasse alguma coisa, ele poderia entender como se fosse uma revolta, ou e estava chateado, e queria não sei o quê, enfim. Se eu tivesse um coaching ali, ele poderia me ajudar a falar, não, cara, pensa bem,
estuda o que você está falando, o que você está fazendo, e não sei o que, e tudo mais, e seria bem diferente, né? É bem importante porque são situações que, apesar de estar dentro de um contexto do esporte, esse lado que você acabou de abordar serve para uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, né? Que pode estar vivenciando a mesma situação num contexto diferente, que fora do esporte, mas é a mesma situação. Então, é verdade, coaching também é que você, enfim, está trabalhando com atletas, mas isso tranquilamente pode ser adaptado para outro contexto. Não, para o contexto corporativo, né, e para o contexto pessoal também, porque eu faço palestras que eu levo essa minha experiência no futebol e são muito legais, cara. Eu faço palestras em empresas grandes. Pô, já fiz palestra para 500 pessoas, para uma equipe de vendas, uma empresa gigante multinacional, e eu trago esse exemplo do futebol para a vida do cara. Porque eu falo assim, pô, você acha que o cara, quando vai bater o pênalti, ele não tem pressão? Pô, tem muita pressão. Claro. Daí o cara é vendedor, eu falo assim, quando o teu chefe de vendas aqui chega para você que você não bateu a meta, você não acha que é pressão também? Né? Ou uma pessoa que tem que fazer uma outra, tá numa dúvida, pô, mudo de carreira e vou empreender sozinho. O cara é profissional, sei lá, do mercado financeiro durante 25 anos, tem um nível bom, tá numa situação estável, só que o cara não está contente na vida dele, ele não tem espaço para os filhos, ele não tem espaço para a mulher, e o cara quer abrir uma barraquinha de suco de laranja na praia porque ele vai ter mais tempo para a família. O cara não sabe se ele está fazendo a decisão certa ou não, ele tem que ter alguém que ajude ele a tomar essa decisão, que ponha realmente, fala, cara, mas tá bom, você acha que vale a pena você mudar uma carreira toda dessa para você vender sanduíche natural no Farol? Ou você abrir uma empresa de comida orgânica e tal, e deixar todo o teu trabalho aí de 15 anos na Band para fazer isso? Então, vale para tudo, né? O coaching vale para tudo. Só que no esporte, cara, é muito mais dinâmico, cara. No esporte você tem que ganhar na quarta, se você perde no domingo você não serve, e daí se você ganha na outra quarta você é bom, se você ganha 3 jogos seguidos você é o novo Guardiola, você é o novo Mourinho, se o treinador perde 3 seguidos tá ultrapassado, já não sabe nada, e não sei o quê, é velho, é novo, e daí você na outra semana começa a ganhar de novo, fala assim, não, esse cara se reciclou, ou esse cara é bom, ele tem futuro. Quer dizer, o futebol, né, e o esporte, ele potencializa muito tudo, né? Tanto é, cara, que eu fui aposentado com 33 anos, cara. É muito cedo. Eu fui um profissional trabalhando sério com 14, 15. Então, o esporte, ele é muito... Eu fiz, no momento aí, coaching com uma menina que fazia ginástica olímpica. Ela estava acabada para o esporte, já velha, veterana, com 18 anos. Mas você disse fisicamente ou na cabeça? Não, ela já estava se aposentando. É regra do esporte. Ela fisicamente poderia continuar um pouco mais, mas de cabeça também. Meu, você sabe o que essas meninas treinam por dia, cara? O que elas exigem do corpo? Com 18 anos, elas já estão no limite. Né? Só que ela tem 18 anos, cara. Ela tem mais 60, 70 anos de vida. Como conviver com isso? É difícil. É bem complicado mesmo. Mas mesmo para um jogador de futebol, né? Você já trabalhou com atletas que pararam e tem essa dúvida, o que vai fazer na carreira? Que é um momento difícil, né? Acho que você pode falar até da sua experiência pessoal de parar com 33 por causa de uma lesão no joelho, né? Lesões seguidas, aliás. É isso, já tive sim. Já fiz coaching com um atleta que estava em atividade e estava pensando em parar. E já tive com atletas que pararam e o cara estava mais perdido do que cego em tiroteio, cara. O cara não sabia o que fazer. E daí me procurou e conseguiu achar um rumo, né? Conseguiu achar um rumo, cara, para a vida dele. Então, é importante. A grande sacada do coaching, cara, é que cada caso é um caso. Né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, cara. Não tem a mesma situação, não tem o mesmo cenário, não tem a mesma... identidade com valores, né, de criança até, cara, às vezes, para mim, eu sempre brinco com os caras, né, eu falo assim, a gente tem a ideia, uma crença de que, eu sempre escutava isso, né, se eu comesse e pulasse na piscina ou entrasse no mar, não sei o que, dava congestão, eu morria.
Eu aprendi isso da minha mãe e do meu pai, desde criança, cara. Claro. E daí eu falava pros caras, até o dia que eu comi pra caramba, pulei na piscina e não morri, tô aqui até hoje. Eu rompi uma crença que eu tinha. Daí tem várias, né? De que, pô, se você tomar leite com manga, dá uma congestão. Sei lá, tem várias coisas que a gente. Eu tô falando do que me veio na cabeça agora, a parte alimentar, mas que nem. Tem muitas outras que são enraizadas na nossa cabeça, né? Tem muita gente que fala assim, pô, eu não sei lidar com dinheiro, eu não consigo lidar com dinheiro. Mas quem te falou que você não sabe lidar com dinheiro? Ah, por mais que eu trabalhe, eu nunca consigo guardar dinheiro. É porque alguém lá atrás falou que você era assim, você colocou isso na cabeça, você não consegue tirar isso de jeito nenhum. Por mais que você trabalhe, por mais que você ganhe dinheiro, você perde. Até o cara conseguir desconstruir isso, é complicado, meu. Bom, falamos trabalho de coaching, você contou um pouco, né? Porque eu acredito que seja ainda mais complexo esse trabalho, mas depende da situação de cada um, como você bem explicou, Jameli. Falamos sobre o trabalho de scout, e eu queria saber também, nós estamos observando aí ao fundo o Moby Dicks, que é o time de basquete do Santos. Então, de que forma entra o seu trabalho dentro deste projeto e de outros que você também faz na sua carreira, Jameli? Bom, além de tudo isso que eu falei, né, a gente tem uma empresa de marketing esportivo há quase 10 anos, depois que eu parei de jogar, que a gente faz aí quase 60 clubes, né, que são nossos clientes de basquete, de vôlei, futebol, e é uma empresa que vende ingresso, né, é uma tiqueteira que a gente faz o sócio-torcedor, vende ingresso, catraca, ingresso físico, ingresso online, e a gente tá, cara, há um ano e pouco sem vender um ingresso, né, porque não tem evento, né? A gente fazia show, a gente fazia rodeio, a gente fazia quermesse, exposições, né? A gente fez a última exposição grande que a gente fez foi aquela do Castelo Rá-Tim-Bum, que teve no Memorial da América Latina, que foram quase 1 milhão de pessoas, cara. Imagina, a gente vendeu quase 1 milhão de ingressos através da nossa empresa. E através do nosso contato, a gente chegou na NBB, a gente é parceiro da NBB, né? Que para mim é a melhor liga que tem na América do Sul, a liga mais organizada, é a que mais cresce, é a que mais funciona. Os caras estão fazendo um trabalho excelente na NBB. E a gente tinha vários clientes na NBB, né? Dos clubes. A gente fazia o jogo das estrelas, né? Toda essa parte de bilheteria, né? De bilheteria, de controle de acesso. E a gente começou a conhecer o mundo do basquete aqui na empresa. E a gente teve esse contato com o Santos, de fazer um time de basquete. Isso começou em 2018. E o projeto vem andando. E agora a gente conseguiu aí reformular e remodular o projeto. É o Santos Moby Dicks, né? A ideia é ter um time de basquete de alto rendimento no Santos Futebol Clube, e na esteira disso, né, para jogar NBB, né, no adulto masculino, para jogar NBB, e na esteira disso tem um time feminino de basquete, tem um time de cadeirante, tem um time de 3 contra 3, tem muitos projetos sociais do pessoal de Santos que faz com a molecada na comunidade, nos equipamentos que tem lá em Santos, né, para fazer, tanto com meninos como com meninas, com pessoas com deficiência de mobilidade. Então, é um projeto grande do Santos. Queria deixar até o @Santos Basquete aí para o pessoal seguir no Instagram para acompanhar a gente. E é um projeto audacioso, né, cara, que eu vou mergulhar de cabeça nisso, porque eu acho que é um projeto que eu consigo, né, retribuir muito que o Santos Futebol Clube me deu e muito que a cidade de Santos me deu também, mas não aquela coisa de fazer porque gosta, não, uma coisa séria, uma coisa que é um legado para a cidade. Espero que daqui a 5 anos a gente esteja conversando de novo, falar assim, pô, o projeto deu certo, eu já não estou mais, está andando sozinho, a prefeitura está entrando com a gente nesse projeto também. É um projeto muito legal, as pessoas vão ter notícia, a gente está no começo, né? Estamos buscando patrocínio, estamos buscando parceiros. Então, quem tiver mais interesse pode dar um toque aí. É mais um desafio, né, que eu tô buscando na minha carreira. É a terceira vez, né, que eu estou trabalhando com o Santos. Eu fui lá em 95 como jogador, depois em 2010 como gerente de futebol, aquele time do Neymar e tudo. E foram 2 passagens que, pô, eu tive muito sucesso e só guardei boas recordações, tanto da cidade como do time, né? E agora eu estou entrando mais uma vez aí no basquete e vamos ver o que vai dar. Jameli, para a gente encerrar, já 40 minutos de conversa e daria para ficar aqui umas 3 horas conversando. Você começou muito cedo como atleta profissional,
se tornou profissional pelas mãos do Tele Santana no São Paulo, passou pelo Santos, Atlético Mineiro, 6 temporadas no Zaragoza, onde você é considerado o ídolo, e já vi entrevistas suas dizendo até que para andar na rua lá é um pouco complicado, porque o pessoal te reconhece. Você teve uma carreira como jogador e parou cedo, como você bem ressaltou. Mas você parece ser muito bem resolvido, né? Nessa parte pós-jogador de futebol, e não para, né? Tem múltiplas funções. A impressão que dá é que você nunca teve algum problema de ficar pensando muito o que eu vou fazer da minha vida. As coisas se encaminharam de uma forma na sua carreira que você não parou praticamente, né? Continuou trabalhando com futebol. Isso já era intencional, exigiu reflexão da sua parte, e eu pergunto até porque, às vezes, algum jogador que está em fase final de carreira está acompanhando, nem de futebol, mas de outra modalidade. Então, eu queria que você falasse da sua experiência pessoal, porque parece que foi tudo muito bem encaminhado, e às vezes não é bem assim. Então, como é que foi para você? Eu acho que encaminhado eu sempre tive, claro, mas nunca foi fácil, cara, porque tomar decisões é difícil, né? Quando estava para parar de jogar, eu já comecei a fazer faculdade, eu fiz uma faculdade de gestão na Faculdade de São Marcos, de gestão esportiva. Como eu falei, eu estou fazendo uma pós-graduação, um MBA, que eu já fechei na Getúlio Vargas, de mentor e de coach. Estou fazendo um na USP agora de gestão de negócios, um MBA na USP também. Então, eu sempre procurei estudar muito, cara, para eu poder tomar as decisões. E eu falo, cara, quando eu comecei a jogar bola, quando eu tinha 6, 7 anos, né, até minha mãe brinca, né, que meu pai, que sempre que me perguntavam o que você quer ser quando crescer, eu falava que eu queria ser jogador. E eu me sinto um felizardo, cara, de poder ter a carreira que eu tive. Eu nunca imaginei, de verdade, Covre, nunca imaginei ter a carreira que eu tive quando eu tinha 14, 15 anos, cara. Eu falei, no máximo eu vou jogar num timinho de várzea aí, chegar numa 3ª divisão e tal. E, pô, a minha carreira foi acontecendo, cara. Um dos dias mais emocionantes da minha vida foi o dia que eu estreiei na seleção brasileira, cara. Né? Até hoje eu falo, eu fico arrepiado, eu fico emocionado, que foi num jogo no Coliseu de Los Angeles, no estádio da abertura e do final das Olimpíadas, né, de Los Angeles. O treinador era o Zagallo, e eu tava, na hora de perfilar para cantar o hino nacional, cara, eu falei assim, onde que eu tô? Eu comecei a pensar, falei, cara, onde que eu tô, cara? Eu tô na seleção brasileira cantando o hino com a amarelinha aqui, meu. Não é verdade. Eu acho que daqui a pouco alguém vai me cutucar e vai falar assim, acorda aí que você tá dormindo acordado, cara. E, pô, eu tava na seleção brasileira, eu imaginava assim, falei, meus amigos de escola, meu pai, minha mãe, minha mulher, eu já tinha um filho pequenininho, mas aí, falei, os caras estão me vendo na seleção brasileira, cara. Eu tô do lado aqui, tava, o Roberto Carlos, o Sávio, o Dida, um monte de gente. Pô, o treinador é o Zagallo, cara. E eu tô aqui, ele me escolheu para estar aqui na seleção. Quantos caras queriam estar no meu lugar, né? Então, eu sou um cara que, eu penso assim, eu tive sorte, tive muita competência também, porque a sorte eu busquei também, eu trabalhei pra caramba, me sacrifiquei, deixei de lado um monte de coisa, muito sacrifício de verdade, mas cheguei num lugar que, cara, eu não imaginava. E também, cara, porque eu acabei minha carreira no Barueri, né? Então, domingo eu joguei pelo Campeonato Paulista como jogador, e na segunda-feira eu já comecei como gerente de futebol no Barueri, cara. Então, eu levei para minha casa minha chuteira, minha caneleira, tudo, e na segunda-feira eu voltei com o meu laptop de calça jeans e camisa, cara. Eu não tive um gap, eu não tive um tempo de falar o que eu faço, o que eu não faço. Mas por quê? Porque eu já tinha me preparado, eu já tinha estudado, eu já estava tendo curso, eu fiz, tudo que você imagina de curso, cara, eu fiz, cara. Até de nutrição, de psicologia esportiva, de fisiologista, de direito. Tem um curso, cara, eu vou e faço, super curioso, eu quero me meter nas coisas, eu quero saber, né? Então, acho que esse meu lado de querer sempre estar empreendendo, sempre estar querendo buscar coisa, me ajudou muito. E as coisas foram acontecendo, né, cara? Uma coisa atrás da outra. Daí você começa a trabalhar num time como gerente, e daí o cara pergunta, mas a gente precisa fazer um negócio de sócio torcedor aqui. Eu fui atrás, cara, fiz uma parceria, isso aconteceu no Marcílio Dias, eu estava técnico no Marcílio Dias, e o time não tinha uma bilheteria. Os caras imprimiam o ingresso e
e vendia e rasgava e jogava dentro de uma urna, como se fosse o circo de antigamente. Sim. E eu era o técnico do time. Daí eu fui buscar a faculdade lá de Santa Catarina, desenvolver, a gente foi buscando gente. Pô, daí o time foi mal, eu fui mandado embora como treinador, né, como acontece, e falava, Jamel, só que eu tinha um outro negócio que eu criei lá, eu trouxe para minha empresa em São Paulo, né, que foi o sócio-torcedor, e hoje eu trabalho com o sócio-torcedor, não como treinador. Então acho que as coisas vão acontecendo, cara, por isso que o coaching é importante, de você sempre estar buscando melhorar, sempre estar buscando o network, eu acho que é muito importante, cara, falar com as pessoas, tratar todo mundo com respeito, porque a gente nunca sabe de onde vem um convite, né, a gente nunca sabe com quem a gente está falando, então eu tenho esses valores na minha cabeça, né, cara, e as coisas vão acontecendo, cara, eu acho que foi por isso que eu sempre tive muito claro, né? De que no começo eu falava assim, pô, Jamel, mas a gente não sabe se você é técnico, se você é diretor, se você é coaching. Eu sempre me posicionei muito, falei, ó, agora eu sou técnico, se você quiser falar comigo, eu sou o Jamel treinador, né? Como eu fiquei muito tempo aí na Band como comentarista, falei, ó, eu sou o Jamel comentarista da Band, eu não sou o Jamel treinador, eu não sou o Jamel gerente, isso nunca vai apagar. Eu sou um ex-jogador que eu tenho experiência, mas só que hoje eu sou comentarista da Band, acabou. Né? Então, eu acho que o posicionamento das pessoas também no mercado é importante. E o resumo é que de graça não vem nada. Precisa trabalhar e muito, se você aí que está nos assistindo, nos ouvindo, quiser seguir em frente, é passo a passo, nada vem de graça, a natureza não dá saltos, né? Então é um passo de cada vez. Jameli, obrigado pela entrevista, por falar sobre esse trabalho que você faz, esses muitos trabalhos e essas funções que você exerce na sua carreira. Desejamos boa sorte para você e vamos bater um papo mais para frente para falar também da sua carreira, porque se a gente ficasse aqui ia ter 2 horas de conversa, mas eu sinceramente não gostaria de encerrar, não. Vamos encerrar porque já quase 1 hora aqui trocando ideia, falando sobre esse trabalho muito legal de coaching que você tem feito aí na sua carreira. Obrigado, viu, Jameli? Um abraço. Eu que agradeço, cara, e parabéns aí pelo teu programa, muito legal essa abertura de trocar ideias, né, com pessoas do futebol, né, não só com atletas, cara. E também vamos, eu estou à disposição. Tem uma outra coisa também, estou escrevendo um livro também, cara. Olha lá, tá vendo? Você vai ser um dos convidados aí para participar aí do livro que está saindo. Dentro de tudo isso, tem os momentos de espaço que eu tenho. Eu estou escrevendo um livro exatamente para contar essas experiências de coaching da minha vida, passar um pouco para todo mundo. Eu acho que aqui no Brasil a gente falta isso, né? Eu sempre falo, imagina se o Tele Santana escrevesse uns 10 livros, se o Zagallo, o Cláudio Coutinho, né, como treinador, o Sócrates tivesse escrito livros, o Falcão, o Rivelino, sei lá, esses grandes atletas, o Oscar Schmidt, a Hortência, o Ayrton Senna, o Guga. Eu acho que aqui no Brasil, né, os atletas esquecem um pouco esse lado de deixar um legado, né, de deixar uma história para todo mundo que vem atrás, né? Então, eu estou preocupado com isso. A gente sempre se encontra, os ex-atletas, além de falar de doença, né, porque um fala assim, eu estou com o joelho ruim, o outro fala que está com o ombro ruim, eu fiz uma prótese de quadril, o outro fala, eu quebrei o dedo. E, além de falar de doença, porque ex-atleta só fala de doença e indica médico, eu acho que a gente também tem que procurar melhorar esse lado aí de deixar um legado, não só para exame e para hospital que faz uma recuperação boa. Mas o livro está pronto, Jameli? Já tem prazo, tem data para o lançamento? Tem 80% escrito, né? E daí a gente vai para outra parte, né? De diagramação, até o nosso amigo que faz as charges, que fez isso aqui, o Marangoni, sim, vai fazer a ilustração do livro. Enfim, tá quase, cara. Eu quero tentar, até o final do ano, ter ele pronto, para depois, quando passar essa pandemia, a gente fazer um lançamento. E você, pô, já tá, o convite é feito, hein, meu? Pô, estarei lá. Vamos ver se a pandemia deixa também, né? Para que podemos se encontrar aí novamente. Sem máscara, mas vamos. Não sei se não vai ser tão rápido assim. Né? Esperamos que sim. A gente está conseguindo, cara. Graças a Deus a gente está conseguindo vencer essa guerra aí, a gente está aprendendo muito, né? Também eu acho que é uma outra coisa que acontece, né? Acho que uma guerra que a gente está tendo que aprender a conviver com isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e todo mundo tendo que fazer um monte de mudança na vida, né, cara? Mas vamos conseguir. Eu sou otimista, cara. Obrigado, Jameli. Abraço.
Valeu, Covre, um abraço. Cuidem-se. Até mais.